Olá pessoal, primeiramente com imenso prazer que eu participo de mais desse congresso que tem sido organizado pelo pessoal do Reino em Pessoa. E numa temática que, mais uma vez, é muito pertinente e tem sido uma temática até bastante repetida, né? Nesse último ano e meio de maneira especial, que temos vivido esse estado de exceção, né? Estado de exceção que talvez já esteja até mesmo se tornando o tão famoso novo normal, né? Esperança em dias difíceis. Trocando um pouquinho a palavra esperança para conforto, queria retomar também algo que eu já tenho dito, né, algumas vezes, fazendo referência a um sermão de 2005, se não estiver enganado, do famoso teólogo anglicano N.T. Wright, em que ele fala sobre a origem do mal, a resposta do mal. E a resposta, né, cristã, a resposta bíblica para o sofrimento. O sofrimento é algo que sempre estarreceu a humanidade. E os sofrimentos que temos passado nesses últimos meses, neste último ano e meio, pelo menos da nossa geração e até da geração dos nossos pais, talvez dessa forma nunca tenha sido experimentado, nunca tenha sido vivido. E uma coisa muito interessante, uma ideia que o N.T. Wright vai trabalhar, ele faz a comparação entre o mal, né, o sofrimento gerado através da natureza, tomando o exemplo do tsunami, e o sofrimento gerado pelo homem, né, usando o exemplo do 11 de setembro, que na época ainda era bastante recente, né, 11 de setembro em 2001, o tsunami em 2004. Então esse sermão, essa palestra, na verdade, ela se dá em 2005. E é muito interessante a gente retomar e relembrar que a resposta de Deus, porque assim, quando estamos nesse estado de exceção, quando vivemos momentos de sofrimento ou períodos de sofrimento, quer seja individual ou coletivamente, a grande pergunta que se nos abre, a grande pergunta que ecoa de geração em geração, de indivíduos e grupos de indivíduos ou coletividades, sempre é essa: em meio ao sofrimento, onde está Deus? Onde estava Deus na Primeira Guerra Mundial? Onde estava Deus durante o Holocausto? Onde estava Deus quando 10 milhões, 12 milhões de africanos foram escravizados, levados cativos de seu continente, de seu lar? Onde estava Deus quando estimados centenas de milhões de povos originários foram dizimados e destruídos? Onde estava Deus? Onde está Deus? Interessante que N.T. Wright vai dizer que a resposta bíblica para a questão do sofrimento não é uma resposta abstrata, não é uma resposta metafísica. A resposta bíblica para o sofrimento é a de um Deus que sofre. Na pessoa de Jesus, com os braços estendidos para a remissão do seu e do meu pecado, do pecado de todo o universo, de todo mundo, né? No universo não, né? Não vou me complicar teologicamente. Em que ele sofreu mais do que qualquer ser humano antes ou depois dele e carregou sobre si toda a enfermidade, todo o sofrimento, todos os sofrimentos possíveis, e que por fim a separação de Deus gerada por esse sofrimento, gerada pelo pecado, o levou à morte. Mas quando a gente examina um pouco mais próximo, com um pouco mais de atenção as Escrituras, nas próprias palavras de Cristo, que eu quero citar de Mateus 25, Deus não apenas sofre na pessoa de Jesus Cristo. A gente tem muito essa tendência hoje em dia de pensar o sofrimento como algo ruim, como algo negativo, como algo que nos coloque numa situação de inferioridade. Quem sofre é inferior, quem sofre é fraco. Não. Na verdade, o mais forte é aquele que suporta o sofrimento. O mais forte é aquele que carrega sobre si o sofrimento dos outros. Né? Toda vez, não apenas na cruz, mas toda vez que alguém sofre, Deus sofre junto.
por sermos suas criaturas, por sermos seus filhos, mas também de uma maneira muito real. Deus sofre com a injustiça, com as injustiças desse mundo. E de alguma maneira estranha, isso me traz conforto. E me traz conforto porque eu sei que eu não estou sozinho, mesmo em meio ao sofrimento. Em Mateus 25, a partir do verso 31, na verdade, Mateus 24 e 25 formam uma unidade em que é o último grande discurso de Cristo antes de subirem para Jerusalém, antes da última ceia, da sua morte, da sua crucifixão. No começo do Evangelho, segundo Mateus, tem o Sermão do Monte, e no fim, que é um grande discurso, que é 3 capítulos de Mateus 5 até 7, 5, 6 e 7, e Mateus 24 e 25 são então o discurso final de Cristo. E ali em Mateus 25, a partir do verso 31, está escrito: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Fui estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, mas quando que tivemos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando tivemos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É muito interessante que neste final, né, do discurso tão importante de Cristo, o último discurso de Cristo para os seus discípulos, Jesus se coloca no lugar daqueles que sofrem. Jesus se coloca no lugar do faminto. Jesus é o próprio faminto. Jesus é o sedento. Jesus é o estrangeiro. Jesus é o enfermo. Jesus é o presidiário. E toda vez que nós fazemos alguma coisa por estes pequeninos, nós estamos fazendo para Deus. Ora, se Deus sofre com todos aqueles que sofrem, se Deus na pessoa de Jesus se coloca no lugar dos vulneráveis, toda vez que nós aliviamos o fardo dos vulneráveis, nós estamos aliviando o sofrimento de Deus. Eu sei que talvez isso não seja literalmente assim, mas é uma maneira poética de dizer que você e eu podemos aliviar o sofrimento de Deus toda vez que aliviamos o sofrimento aqui na Terra. É verdade que para os grandes problemas da sociedade, para os grandes problemas do mundo, talvez nós não tenhamos as soluções, as definitivas. Estas soluções definitivas talvez somente Cristo trará quando vier estabelecer o seu reino de maneira definitiva e conclusiva e plena. No entanto, cabe a nós já construirmos o reino de Deus aqui. E ao fazermos isso, diminuímos, aliviamos o sofrimento de Deus, que sofre junto com seres humanos mais vulneráveis que sofrem. Citando um outro pastor que eu gosto muito, o pastor Alejandro Bullion, ele sempre costumava dizer nos seus sermões: Deus nunca nos prometeu que não passaríamos pelo vale da sombra e da morte, mas Ele nos disse que estaria lá conosco. O que me traz conforto é saber que por mais que eu esteja sofrendo, por mais que tantos estejam sofrendo, inclusive muito mais do que eu, Deus está com você, Deus está comigo. Deus sofre com você e Deus sofre comigo. E ao mesmo tempo, você e eu podemos diminuir o sofrimento de Deus ao aliviarmos o sofrimento uns dos outros. Um grande abraço, Deus abençoe você.